Gente de Deus, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na nossa base de apoio e aí no nosso depósito de gravação, né? O povo tem estúdio de gravação, mas nós temos o nosso depósito de gravação, que é onde eu guardo o nosso material que chega, evangelístico, bíblias, folhetos. Não, isso aqui é Bíblia, tá? Para que você possa, isso aqui é Bíblia. Deixa eu ver mais para cá. Aqui nós temos folheto, aqui a gente tem um monte de caixa para esse lado de cá, tudo isso aqui é caixa, tá bom? Então, aqui é o nosso depósito de gravação. Mas vamos lá que a gente vai aqui num assunto bastante importante. Eu queria fazer a leitura de um texto, um dos textos que fala sobre a oração, que tem servido para mim e vai servir também muito para você. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses capítulo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6, e vamos fazer a leitura. Abra sua Bíblia aí, eu estou abrindo aqui meu celular, né? Mas a palavra de Deus diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. O Senhor tem colocado no meu coração esses últimos dias eu falar um pouco mais desses testemunhos e da vida de oração, aquilo que Deus tem nos dado através da oração. Quem sabe você já tem escutado vários testemunhos nossos aqui no nosso canal, você já tem me escutado bastante falar sobre a provisão de Deus, o mover de Deus, Deus atendendo a gente através da oração. Mas algo que talvez eu não falei ainda para você é que muito tempo antes de casar, eu fiz uma petição ao Senhor. Eu orei a Deus, pedindo a Deus em relação à minha vida de oração. Uma coisa que eu pedi ao Senhor foi a questão da minha família ser envolvida na oração. Eu dou graças a Deus, logo que eu casei, a minha esposa, eu comentei isso com ela, comuniquei isso com ela, e eu falei, olha, a nossa bênção está na oração. A nossa vitória da nossa vida, do nosso ministério, não está o quanto nós nos empenhamos em fazer para o Senhor, mas o momento de oração e obter em oração a vitória para aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então eu, como chefe de família, já cheguei diretamente falando para ela sobre isso. Eu louvo a Deus porque ela correspondeu, ela falou que é isso aí, a gente tem que viver esse tipo de vida. E logo a gente começou, já recém-casado, nós começamos ainda com toda uma vida para formar, nós começamos a tirar nosso tempo de oração como casados, para todas as decisões que a gente ia tomando, aquilo que a gente estava fazendo, a gente que queria fazer, nós começamos a colocar Deus, e diante de Deus todas as nossas petições. Quando você se entrega ao serviço de missões, é muito comum você passar por muito momento de ansiedade. A escassez das coisas, a falta de apoio, pessoas que não compreendem o seu chamado, aquilo que Deus coloca no seu coração para você fazer algo. E muitas vezes você só vê contrariedade por todo lado. Então é uma série de situações contra você, e se você não tiver essa via de escape, que uma boa e uma maravilhosa escape que Deus nos deu, que é a oração, você vai sofrer. Pode ser que você entre até em ruína na caminhada desse chamado que Deus deu para você. Eu agradeço a Deus porque bem cedo eu fui influenciado a poder ler livros de homens e mulheres que ensinavam sobre oração, que contavam testemunho de oração. E uma das coisas que eu falava ao Senhor, eu falo, Deus, eu não quero chegar numa determinada idade, eu não quero passar a minha vida acreditando que pela minha força eu fiz as coisas espirituais, que o que eu pensava em fazer, aquilo que eu queria fazer, eu fiz, mas eu quero viver a minha vida sempre numa resposta de oração. Eu orar, Deus me orientar e eu viver a orientação de Deus. Eu orar, Deus prover e eu viver a provisão de Deus. Isso, amado, foi um marco para a minha vida, foi um norte para a minha vida. E até hoje tem sido assim. A outra oração que Deus também eu fiz ao Senhor, ainda antes de casar, eu orei ao Senhor que tudo que vem nas minhas mãos, que venham ser frutos da oração. As coisas materiais, e principalmente as coisas materiais. Eu, como filho de pastor, eu tive a oportunidade de ver a infelicidade melhor, né? A infelicidade de ver muitas pessoas que
tiveram um chamado de Deus, mas essas pessoas durante a caminhada elas começaram a se interter com as coisas materiais e começaram a tirar o foco do chamado do Senhor, da obra que Deus deu, e elas fizeram o alvo da sua vida ter bens materiais, ter um carro, ter uma casa, ter dinheiro, poder viajar. E essas pessoas não eram poucas, eram muitas pessoas. E eu, quando vi aquilo, uma das coisas que eu logo falei na minha vida, no começo da minha vida, foi: Senhor, eu não quero fazer da minha vida, o alvo da minha vida, as coisas materiais, mas eu preciso, com certeza, mas aquilo que eu venho a ter de material, eu quero ter através da oração. Isso, amado, eu já comuniquei à minha esposa que a coisa ia funcionar assim. E a gente começou a viver esse tipo de vida, a orar pelas coisas materiais, a orar por aquilo que a gente queria. Chegamos aqui na Bolívia, antes de vir para a Bolívia, nós oramos para que Deus pudesse nos dar uma orientação em que cidade a gente ia morar. Pedimos orientação ao Senhor para que Deus pudesse nos mostrar não apenas o país, não apenas a cidade. Eu já tenho falado isso em outros vídeos, mas eu queria também, oramos ao Senhor para que Deus pudesse nos dar orientação aonde estaria a nossa casa. Não importa que casa que Deus ia nos dar, o que importa é que a gente queria saber que aquela casa era uma casa que Deus havia nos dado. Não era apenas pela minha escolha, pela minha decisão, mas nós queríamos ver a mão de Deus. O mais importante na vida com Deus não é você ter apenas a provisão de algo, a solução de algo, mas o mais importante nessa caminhada é quando a gente começa a ver a mão de Deus provendo, é quando a gente começa a ver a mão de Deus agindo em nossas vidas, a gente vendo a solução dos problemas mediante a mão de Deus. Não é porque Deus me deu mais recursos e agora eu tenho mais força, mais influência, mais dinheiro e que eu posso fazer as coisas, mas na realidade Deus nos manda fazer determinadas coisas que nós não temos condições de fazer e a gente vê a mão de Deus agindo em nossas vidas. E tudo isso nós começamos a viver através da oração. E eu quero deixar essa palavra para você, animar você que quer ser um missionário. Tire tempo para orar. Se você ainda não é casado, ore a Deus para que Deus possa te dar uma esposa, uma serva que possa viver essa mesma chama que há no seu coração e que você já desde o começo do seu casamento você possa já levar uma vida de oração e marcar os seus alvos na vida com Deus espirituais, no trabalho que Deus tem te dado, que você possa marcar isso diante da presença de Deus em oração. Se você é amado, você é casado, você tem uma esposa, ela é uma serva do Senhor, você tem oportunidade para isso, tire tempo, converse com ela. Você quer fazer missões, você quer ir ao campo de missões, tire tempo com a sua esposa e fala com ela sobre a oração. Viva, eu animo você, viva em oração. Deus é o nosso provedor, Deus é aquele que provê todas as coisas, Deus é aquele que nos ajuda, Ele é o nosso ajudador, Deus é aquele que está no momento, olha, quando o empresário falta, Deus Ele está presente, quando a igreja não manda, Deus Ele está presente, quando aquele amigo te esquece, Deus Ele está presente, quando aquele recurso que você confiava, ele não vem, saiba, meu amado, que Deus Ele está presente, isso você adquire através da oração. Quando você ora ao Senhor e você clama a Deus, você entra na presença de Deus e busca ao Senhor e clama ao Senhor e pede a Deus e apresenta a Deus as suas causas, Deus é aquele que está presente para atender a sua oração. Eu quero terminar o nosso vídeo aqui contando um testemunho sobre a nossa vida aqui na Bolívia. Nós vendemos tudo que nós tínhamos lá no Paraguai, vendemos tudo. A gente não tinha muita coisa, tá? Mas o que a gente tinha, nós vendemos. Carro, máquina de lavar, geladeira, fogão, mesa, cama, tudo. A gente veio com as malas, algumas coisas, alguns livros que eu consegui trazer também e minha esposa grávida de 2 meses. Nós chegamos na fronteira e nós fomos procurar casa. E a gente estava procurando casa ali naquela região de fronteira, não achavam a casa. Quem conhece ali a fronteira aqui da Bolívia com o Brasil, cidade de Corumbado, do lado da Bolívia, a cidade de Quijarro, você sabe que ali é muito quente. Amado, a gente encontrava a casa, mas era aquela casa de frente pro sol, assim, que parecia um forno. A gente olhava para aquela casa, a gente já se via sendo assado ali, não tinha uma árvore, não tinha nada.
e não dava. Eram as únicas casas que a gente encontrava naquela região. E a gente começou a meio que ficar desesperado. A gente não tinha dinheiro suficiente, o dinheiro nosso era contado. A gente estava ali andando de carro, graças a Deus, nós recebemos o apoio de um pastor, o pastor Roberto, e da Igreja Quadrangular, ele recebeu a gente na casa dele, mas a gente estava gastando, a gente precisava já urgente alugar uma casa. Um dia eu lembro que eu passei perto de uma árvore e eu parei ali naquela árvore e a sombra, e eu disse à minha esposa, nós não oramos ainda pela casa, vamos orar ao Senhor. E ali nós paramos e nós oramos ao Senhor. E eu lembrei a ela, falei, olha, tudo aquilo que nós temos é através da oração. Deus tem falado isso e Deus ele quer que a gente viva esse tipo de vida. Vamos orar ao Senhor, Ele é a nossa provisão. Oramos a Deus. Amado, naquele dia a gente andou mais um pouco e logo eu disse para ela, e se a gente for numa cidade que está a 10 quilômetros daqui da fronteira, que é a cidade de Porto Soares? A gente estava na cidade de Quijarro, que é bem na fronteira mesmo com o Brasil, né? Aí eu falei para ela, vamos na outra cidade, vamos ver, é pertinho, não é tão longe, vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma casa ali. Querido, nós chegamos na cidade de Porto Soares, nós encontramos uma casa. Interessante, nós oramos por uma casa que fosse independente, uma casa que tivesse árvores ao redor, que não fosse de frente para o sol, que fosse uma casa arejada. A gente colocou um monte de pontos assim diante do Senhor e nós colocamos isso e Deus nos deu uma casa da mesma forma que nós pedimos ao Senhor. Moramos ali naquela casa. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro para mobiliar os móveis que eu tinha vendido, o pessoal não tinha me pagado e a gente orou também ao Senhor. Deus, sem a gente avisar, sem a gente falar nada, Deus tocou no coração de uns irmãos do Japão, onde minha esposa, um tempo antes de casar comigo, ela frequentava essa igreja. O pessoal de lá ficou sabendo que a gente estava indo de missões para a igreja, eles se reuniram, fizeram uma oferta e vários irmãos começaram a mandar oferta. Mandava $200, $150, entendeu? Vários amigos da minha esposa, eles mandaram. Com esse dinheiro, a gente comprou nosso colchão, né? Não era nem cama, era um colchão mesmo, só pro chão, colchão, nossa fogão, algumas panelas e algumas coisinhas para a gente poder já entrar na casa, poder comer e estar ali naquele local. Amém? Então quero terminar dizendo isso. Faça do Senhor a sua provisão. Saiba, quando a mão do homem falhar, a mão de Deus, ela não falha. Tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.